Nós vemos que os falsos mestres proliferam por aí. Temos visto que as pessoas já não amam o Senhor de verdade, já não querem servir ao Criador, já não possuem no seu coração aquele prazer, aquela alegria, aquela satisfação que o apóstolo Paulo tinha. As marcas dos falsos mestres. O apóstolo Paulo deixou-nos recomendações interessantes. Recomendações que nos fazem identificar com muita facilidade aqueles que de fato são de Cristo, que servem o Todo-Poderoso, e aqueles que estão fazendo a obra para si próprio, ou para o espírito das trevas, para o inimigo de nossas almas. O apóstolo Paulo nos ensina de uma forma muito clara, irmãos, e nós precisamos entender a verdade de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 17 até o 19. Nos fala a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, e queremos pedir ao Espírito que tu fales conosco, abra nossos olhos, nos dê discernimento para que vivamos segundo o teu querer. Esse é meu clamor em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja que estava na cidade de Filipos. Foi uma igreja que ele mesmo fundou na sua segunda viagem missionária. Foi a primeira igreja que ele fundou na Europa. E ele escreve esta carta, provavelmente preso em Roma, por volta do ano 61. Mais ou menos 1940, 1950 anos atrás. Olha só que interessante, queridos. Passaram-se 2 milênios praticamente. A verdade que o apóstolo Paulo combatia naqueles dias ainda é uma realidade nos nossos dias. Nós vemos que os falsos mestres proliferam por aí. Temos visto que as pessoas já não amam o Senhor de verdade, já não querem servir ao Criador, já não possuem no seu coração aquele prazer, aquela alegria, aquela satisfação que o apóstolo Paulo tinha em falar de Cristo, em viver Cristo, em pregar o Evangelho. No versículo 17, o apóstolo diz, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja o amor do apóstolo para com a obra, a profundidade do seu envolvimento com Cristo, com a obra do Senhor, a ponto de afirmar, sede meus imitadores. Amados, imitar o Senhor é viver as verdades dele, é fazer aquilo que Cristo Jesus deseja, é fazer a vontade do Senhor, é colocarmos em prática os princípios de Deus. Estas são características, são marcas do mestre verdadeiro, e com certeza o apóstolo Paulo foi um mestre verdadeiro, foi uma pessoa que viveu Deus de uma forma profunda, e nós podemos viver Deus de forma semelhante a esta do apóstolo. Queridos, quando nós queremos imitar a Deus, quando nós queremos imitar a Cristo, os nossos atos, palavras, natureza, caminhos, tem que refletir a presença de Jesus. Nós temos que olhar para Cristo Jesus e, no nosso dia a dia, imprimir essas verdades do Senhor para que as pessoas possam contemplar em nós, possam ver em nós Cristo Jesus. Que possam ver em nós, amados, Cristo Jesus. Esta é a marca do verdadeiro mestre, daqueles que são de Cristo, daqueles que amam o Senhor, a exemplo do apóstolo Paulo. Mas vemos que mesmo naqueles dias, 2000 anos atrás, o problema já existia. O problema do falso evangelho, o problema daquelas pessoas que estavam preocupadas com uma série de situações, porém não estavam preocupadas em honrar, em glorificar, em fazer a vontade do Senhor, em viver princípios de Deus, em amar o Senhor acima de todas as coisas, colocando-o em primeiro lugar.
Nós já vemos que essa verdade que hoje é tão comum, era também comum naqueles dias. Ou seja, irmãos, o diabo que age hoje, já agia no tempo do apóstolo Paulo. Já estava presente ali, levando as pessoas ao engano, desvirtuando a fé das pessoas, fazendo muitos errarem o caminho do céu. Muitos com certeza perderam o Senhor de vista, porque ouviram os falsos mestres que o apóstolo Paulo levantou para combatê-los, para afirmar a igreja, para ensinar a igreja a necessidade de olhar sempre para o mestre. E ele afirma de uma forma corajosa. Ele faz a seguinte afirmação, irmãos: sede imitadores meus. Sede imitadores meus. Nós como homens, mulheres, nós que afirmamos que somos cristãos, que amamos a Cristo, nós que temos prazer em estar na presença do Mestre, levantamos uma bandeira na qual está escrita Jesus Cristo. Nós que colocamos o Senhor no centro da nossa vida deve ser cristocêntrica, é Cristo no centro da nossa existência, é Cristo acima de todas as coisas. Nós que carregamos o nome do Senhor na nossa vida, precisamos, amados, ter a coragem do apóstolo e afirmar àqueles que nos conhecem e por onde nós andamos: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Porque eu sou imitador de Cristo. São palavras de uma pessoa que conheceu o Senhor, que amou a Cristo Jesus e que viveu os princípios do Mestre com todas as forças do seu ser. E o Espírito Santo, irmãos, orientando o apóstolo Paulo, que estava preso, provavelmente em Roma, e daquela cadeia o apóstolo escreve uma carta à igreja de Filipos. Certamente chegou aos ouvidos que a igreja estava sendo tocada, estava sendo invadida por falsos ensinamentos errados, ensinamentos que não tinham como base Cristo Jesus. E ele, amados, escreve uma carta e orienta a igreja como deve proceder, como deve ser o proceder daqueles que amam ao Todo-Poderoso. E ele faz alertas que nós precisamos observá-las e, nos nossos dias, colocá-las em práticas. São ensinamentos do Senhor que servem para os dias de hoje. No versículo 18 de Filipenses capítulo 3, Paulo diz: pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, certamente todos que estão aqui já leram esse texto. Mas muitas vezes nós não paramos um pouco mais para meditar nessa verdade. O que é ser inimigo de Cristo? O que é ser inimigo de Cristo? Irmãos, algo interessante é que o Senhor Jesus não quer aquela amizade mais ou menos. Você tem que ser bom amigo, melhor amigo de Cristo, ou não serve. Essa é uma verdade, amados. Nós precisamos entender que o nosso posicionamento diante do Eterno em relação à amizade, Cristo, nosso melhor amigo. Cristo, nosso melhor amigo. Mas, quando Cristo é o nosso melhor amigo, vamos refletir, a exemplo do apóstolo Paulo, a presença de Cristo Jesus. A presença do Senhor. Seremos pessoas corajosas, pessoas, amados, armados pelo Espírito de Deus, com o Espírito de Deus no coração, cheios do poder, da autoridade que vem dos céus para nós. Nós vamos triunfar sobre as hostes do maligno, vamos passar sobre as trevas, o pecado certamente de um lado, do outro, porém não vamos nos dobrar ao pecado. Não vamos nos dobrar às tentações, às investidas do inimigo, porque o Senhor Jesus está no centro da nossa vida. Mas, amados, inimigos da cruz. Inimigos da cruz. O que é ser inimigos da cruz? Inimigos da cruz são todos aqueles que não colocam Jesus em primeiro lugar, que não amam Cristo acima de todas as coisas, que dão lugar no seu coração ao pecado, que permite que a semente do pecado seja semeada no coração. Isso entra através dos olhos, através dos ouvidos,
das nossas ações, das nossas atitudes, essas sementes são semeadas no coração, germinam, crescem e florescem. Estas pessoas são inimigas da cruz. E quando nós olhamos, estamos falando dos falsos mestres, as marcas dos falsos mestres, e uma delas é ser inimigos da cruz. Mas o interessante, irmãos, que geralmente nós atribuímos a essa situação àqueles que são sacerdotes e que estão à frente das falsas igrejas em nossos dias. Mas se aplica também àqueles que andam dentro da igreja. Que andam dentro da igreja. Muitas vezes você não prega a palavra, você não é uma pessoa de frente, você não evangeliza, você não faz isso, não faz aquilo, não canta, não louva, etc. Você não faz nada dentro da obra, mas é sacerdote. É sacerdote. E se não faz, amados, eis aí o problema. Muitas vezes as pessoas não fazem porque não têm amor para com Deus. O coração não é dominado pelo Espírito Santo. Na verdade, são inimigas do Senhor. São inimigas. Andam, mas não conhecem a Cristo. Estão ali lado a lado, tal qual Judas estava lado a lado com Deus, porém, traiu. O coração não era dominado pelo Senhor. Quantas pessoas dentro das igrejas que vivem esta realidade? E têm até coragem de apontar para os falsos mestres e falsos profetas dos nossos dias. Se nós não tivermos cuidado, certamente nos tornamos inimigos do Senhor. Temos que amar o Senhor, igreja. Temos que amar a Deus com todas as nossas forças. E isso é mandamento bíblico, está na palavra. Temos que amar o Senhor. Portanto, amados, bom é que vigiemos, analisemos a nossa existência. Quem é que comanda o nosso coração? Quem é o dono do nosso coração? Quem é o dono que manda o manda-chuva do nosso coração? Quem é? Quem é o manda-chuva do nosso coração? Precisa ser o Senhor, viu, gente? Precisa ser Deus. Mas se a carne me leva a inclinar para as obras das trevas, infrutíferas das trevas, e eu dou lugar a estas obras, eu torno-me inimigo do Senhor. Inimigos da cruz de Cristo. Muito cuidado para que nós não venhamos errar o caminho. No versículo 19, há algumas características. Ouça, o destino deles é a perdição. Ou seja, os inimigos da cruz, aqueles que são os falsos mestres, o destino destes é a perdição eterna. E essa perdição eterna, irmãos, é a condenação ao inferno, literalmente. É necessário um cuidado muito grande, porque o Senhor não está brincando. O Senhor não está brincando. Nós muitas vezes estamos brincando com a palavra do Senhor, mas Deus não está brincando com a sua palavra. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, está escrito: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Irmãos, qual o fim do falso mestre? Qual o fim daqueles que não querem saber de Deus? O apóstolo Paulo diz que a perdição eterna é a condenação eterna. Pedro fala de uma forma ainda mais clara. Ele coloca um estado em que é muito comum. Nós conhecemos tantas pessoas que um dia afirmaram ser servo do Senhor, que andaram com Todo-Poderoso, porém negaram o Senhor. Tornaram-se inimigos da cruz. E esses inimigos da cruz, Pedro afirma o seguinte: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouça, as pessoas escaparam deste mundo, mediante o conhecimento de Cristo, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, aceitaram a Cristo. Na sequência diz: mas se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
A pessoa foi crente, foi serva do Senhor, muitas vezes pastor, presbítero, diácono, enfim. Muitas vezes louvando na frente da igreja. Mas voltaram atrás. O diabo lançou a rede, enredar, o diabo lançou a rede. E essa rede alcançou essas pessoas. E elas voltaram atrás. Voltaram atrás. Diz, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Vocês conhecem crentes que foram fiéis ao Senhor, que depois que abandonaram os caminhos do eterno, ficaram pior do que antes? Conhece? É isso que a palavra diz. Aqueles que amaram o Senhor, fizeram a obra. Pastores, presbíteros, cantores, pessoas de frente da igreja. Abandonaram o Senhor, voltaram, foram pescados pelo diabo. Voltaram atrás. O estado desses, geralmente, é muito pior do que antes. E no versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Gente, a penalidade é terrível. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esta é a sentença sobre aqueles que tornam-se inimigos da cruz, que abandonam o caminho do Senhor, que voltam para os braços de Satanás, que voltam para as práticas do pecado. Nós temos que vigiar muito, amados, vigiar muito, para que nossos passos sejam de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro profeta, jamais passos de falsos mestres, de falsos profetas. E esse enredar, amados, vem de muitas formas. O diabo lança muitas formas para pegar as pessoas. Oferece pratos bonitos, riquezas, mulheres, prostituição, adultério. Oferece bebidas, drogas. O diabo sabe como tocar no ponto fraco, que já não devia existir. Nós que temos pontos fracos, temos que vigiar muito, para que esse ponto fraco não fique forte na vida da gente. É preciso muito cuidado mesmo. Haja vista que o final desses é a condenação no inferno, E ainda, irmãos, na sequência do texto, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre. Irmãos, o apóstolo Paulo faz uma referência muito interessante. Haja vista que ele estava mostrando uma realidade daqueles dias. A realidade em que a devassidão, a libertinagem que era patrocinada pelos antinomianos estava chegando à igreja. E ele fala à igreja, olha, vigia, porque estes, o Deus deles é o ventre. Em outras palavras, eles querem a satisfação da carne. Eles querem viver na alegria, no prazer que a carne pode oferecer. E nós temos visto hoje, em nossos dias, amados, que muitos estão associando a palavra de Deus a práticas pecaminosas, a práticas da carne, a obras da carne, aos desejos da carne. Muitos estão tentando fazer essa associação. E nós vemos, por exemplo, que pessoas que estão dentro da igreja, porém, estão servindo ao diabo lá fora também. É muito engraçado, irmãos, mas essa semana passada eu descobri que um cantor sertanejo famoso é crente, só que ele não deixou os palcos, não deixou as suas festas, não deixou nada. É exatamente isto. O Deus dessas pessoas é o ventre. E dentre as muitas profissões, há muitos que se dizem crentes, que estão vivendo lá fora, mergulhados no pecado, nas práticas pecaminosas, em nome da profissão. O Deus desses é o ventre. E eu descobri que esse cantor famoso é crente. E outro mais, há pouco tempo atrás, desceu às águas, outro cantor famoso, tem até um nome muito estranho,
desceu às águas. Uma igreja dessas aí batizou o camarada. Continua fazendo suas festas. Continua prostituindo, adulterando, continua fazendo tudo o que fazia antes. Por que não conseguiram a libertação? Porque estão interessados na autossatisfação. Amados, nós que somos de Cristo, que somos verdadeiros mestres, temos que fazer a vontade do Senhor a todo custo, a todo custo. Nós precisamos tirar os olhos da terra e viver Jesus acima de todas as coisas, Cristo acima de todas as coisas. Nós não podemos, amados, perder o Senhor de vista nos nossos atos, nem tampouco justificar os nossos erros. Muitos justificam os seus erros com aquela desculpa: eu preciso alimentar a minha família, eu preciso comer. E estão fazendo coisas pecaminosas, vivendo no pecado, para tirar dali o seu sustento. Eles justificam desta forma. Romanos capítulo 16, versículo 18 diz: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Ouça, irmãos, a recomendação do apóstolo para as nossas vidas. E nós não podemos de forma alguma, irmãos, de forma alguma, dar lugar ao pecado. Nós como mestres, nós como servos do Senhor, temos que viver a verdade, ensinada na palavra. E testemunho do apóstolo Paulo para todos aqueles que leem as suas cartas: sede meus imitadores, sede meus imitadores. Nós temos que ter a coragem de abrir a boca e afirmar para os nossos amigos: sede meus imitadores. Sede meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Amém? Essa é uma verdade. Mas para que alguém possa imitar-me, eu tenho que ter conteúdo. A minha vida precisa ter conteúdo. Caso contrário, como alguém pode imitar-me? Deixe-me dar um exemplo de imitação muito simples aqui. Eu sou membro da igreja, mas vou na igreja esporadicamente. Vou no domingo, outro não, numa quarta-feira, já não vou na sexta. Com que autoridade eu posso chegar para o meu amigo, meu irmão e falar: olha, você está faltando à igreja, você não vai aos cultos? Eu não tenho autoridade. É por isso que o Senhor cobra perfeição, igreja. Eu tenho que cobrar aquilo que eu estou vivendo. E para cobrar princípios de Deus, eu tenho que me enquadrar na verdade do Senhor. Deixe-me ir um pouco além, amados. Como pastor, as pessoas me reconhecem como pastor. Como posso viver no pecado? Como posso, por exemplo, ser mentiroso, adúltero? Como posso enganar as pessoas, comprar e não pagar? Como posso dar cheque sem fundos? Como posso mentir? Não há como, amados, porque as pessoas acabam por conhecer a gente, e a primeira coisa que eles apontam na nossa vida são os defeitos, as falhas do pecado. Amados, é a primeira coisa que apontam para nós. Se porventura eu engano o meu próximo, eu sou uma pessoa que não sou honesta, todos dizem por aí: não confia em fulano de tal. Não confia em fulano de tal, porque ele é enganador. Ele não honra os seus compromissos. Eis aí falsos mestres. E como tem falsos mestres hoje, inclusive aqui na nossa cidade. Como nós conhecemos pastores, pessoas que são diáconos, presbíteros, que não honram a Cristo Jesus nas suas ações, nos seus atos. Irmãos, já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Meu compromisso não é com vocês. Meu compromisso é com Deus. Vocês nada podem fazer contra a minha vida, mas Deus pode condenar-me ao inferno. E eu não quero estar no inferno e perder uma eternidade na presença dEle, uma eternidade de gozo. Eu quero ir para os céus. Eis o porquê que eu tenho o compromisso de honrar o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Mas seguindo o texto, o apóstolo Paulo diz, ainda no versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
e a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam com as coisas terrenas. Visto que se preocupam com as coisas terrenas. Nesses últimos tempos em que Cristo Jesus saiu de cena, aliás, tiraram Jesus de cena. Jesus não é mais tão importante nas igrejas. O que importa nas igrejas são os movimentos, as ações, as promessas, a promessa de riqueza, a promessa de vitórias, a promessa disso, a promessa daquilo, e muitas são as promessas. E também aquela história do sobrenatural enlouquecido. Eu vejo anjo ali, vejo anjo aqui, vejo anjo... Olha, irmãos, vou ser bem sincero para vocês. Eu nunca vi um anjo. Nunca vi um anjo. Não sei como é. Mas tem pessoas por aí que vê anjo toda hora, todo dia. Eu estou vendo um anjo sentado na cadeira, tem um anjão ali. O que tem de pregadores mentirosos nas igrejas que só a misericórdia de Deus. Muito, mas muito mesmo. Aqueles do sobrenatural que ouve Deus, Deus está me falando. Deus está me falando. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Porque Deus fala de forma diferente ao coração da gente. Nunca ouvi a voz do Senhor como vocês me falam. Nunca ouvi. E vai por aí. Então nós temos visto, irmãos, que há um sobrenatural exacerbado dentro das igrejas que foge da racionalidade. As pessoas tornaram-se místicas, mas não são espirituais com Deus. Não possuem uma comunhão verdadeira com o Senhor. As igrejas tornaram-se centros sobrenaturais, locais místicos, locais onde os anjos frequentam, etc, mas não possuem no seu coração a presença de Cristo. Consegue ver tudo isso, porém a vida está vazia, a vida está faltando Jesus. Como consegue visualizar tantas coisas se Cristo Jesus não é o centro? Mas pastor, está julgando? Não, estou afirmando à luz da palavra de Deus. Se o camarada tem uma vida cheia de erros, de pecado, e ele fala para mim que viu o anjo, vou falar para ele, fique cuidado que esse anjo vai te levar para o inferno, que ele veio te buscar. Não tem jeito, amados. O cara está vivendo no pecado, na mentira, no adultério, enganando o próximo. Estou ouvindo Deus. Está ouvindo a voz de Satanás. Estou vendo um anjo. Esse anjo não é lá de cima, é lá de baixo. Ou seja, um demônio. Isso, aquilo, outro. Cuidado, gente. A Bíblia é muito clara com relação a estas coisas, e o apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara com relação a isso também nesse texto. O Senhor não habita em corações impuros, sujos. Sujos, não habita, gente. Não habita. Os corações carnais, o Senhor não habita. Deus não habita em corações imundos, apenas nos corações cheios da sua graça e da sua misericórdia. Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos, aquilo que Paulo viu na sua época, há aproximadamente 2000 anos atrás, nós vemos que as pessoas estão buscando não a salvação, mas buscando as bênçãos que o Salvador pode dar. Mas inverte a situação. Querem a bênção, mas não querem o Salvador. Mas como receber a bênção se não querem o Salvador? Como receber? É preciso muito cuidado, mas muito cuidado. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E contextualizando esse texto, amados, trazendo para os nossos dias, aplicando eles à nossa verdade do dia a dia, nós temos visto muitas igrejas que não oferecem Jesus, mas oferece casamento, prosperidade, oferece carro, mansões, viagens, oferece salários milagrosos, oferece riquezas, e a lista de oferecimento é gigante. Não acaba mais. Mas como eu posso oferecer tais situações para aqueles que não querem saber do Senhor? Como posso?
É impossível. Só é possível que as pessoas acessem e recebam de Deus as bênçãos quando esses têm comunhão com Deus. Quando eles vivem princípios do Senhor. Quando os seus corações são dominados pela presença do Todo-Poderoso. Em outras palavras, irmãos, não serão as obras da carne, não serão as obras que hão de mover o coração de Deus para que Ele me abençoe. E hoje nós contemplamos as igrejas ensinando a viver pelas obras. Mas não é pelas obras, é pela fé. Mas viver pela fé exige compromisso com Jesus. A ponto de afirmar para aqueles que nos conhecem, sede meus imitadores. Se não houver compromisso, irmãos, com certeza este será um falso mestre, será um falso cristão, será um falso crente. Se não houver compromisso com Deus, se não houver uma vida aos pés do Todo-Poderoso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, nos afirma o apóstolo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Nós temos visto sacerdotes escarnecedores, sacerdotes mentirosos, sacerdotes que não conhecem Deus, sacerdotes que não conhecem a palavra, não conhecem no aspecto de, movidos pela palavra, pelo Espírito de Deus, pregarem a palavra, porém procuram textos que possam endossar as suas campanhas, as suas promessas, para que de uma forma ou outra, retirar dinheiro das pessoas. Isso é viver, irmãos, segundo esta terra, é viver segundo o que essa terra tem a oferecer. Se preocupam com as coisas terrenas, mas não se preocupam em servir a Deus, em amar o Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, nós temos que observar esses detalhes. Eu sei que muitas vezes ao ligarmos a televisão, nós temos visto alguns canais na televisão, ou irmos a alguma igreja, visitar alguma igreja, nos deparamos com aqueles pregadores. Eles são sábios, eles movem o coração da gente. Uma pregação bonita, e eles são capazes de levar muitos ao engano. Porque as pessoas, amadas, são despertadas pela cobiça. É o anzol, é a isca da cobiça que é jogado. E passam. Esta pessoa que era pobre, miserável, vivia na rua, ele entrou na igreja, fez uma oferta, e hoje ele mora numa mansão. Amados, isso desperta a cobiça das pessoas. Desperta a cobiça. Entre outras coisas que nós vemos nesses programas e nessas igrejas. Cuidado, são os falsos mestres com uma palavra falsa, uma palavra mentirosa. Mas por que não dizem, olha, é preciso deixar o pecado, é preciso abraçar Jesus como Senhor e Salvador, viver em santidade, viver princípios de Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, é preciso deixar tudo para trás e viver a nova vida em Cristo Jesus? Por que não pregam isso? Mas é o envelope da bênção, é a campanha da bênção, é a água da bênção, é isto ou aquilo da bênção. É só bênção, só bênção, só bênção. Mas não tem uma palavra de repreensão, uma palavra que chama as pessoas ao conserto, chama as pessoas à salvação. Hoje, em nossos dias, poucos conhecem a palavra e ou se dedicam a conhecê-la, se deixam encantar pelas iscas jogadas. E o coração que bate forte, enganoso pra caramba, pega esta isca e a pessoa erra em definitivo o caminho. Muitos ofertam, dizimam e não conseguem alcançar a bênção. Não conseguem. Deixam a igreja, saem revoltado, reclamam de Deus, apontam para o Senhor e não querem saber mais de Deus. Mas eu quero falar para vocês, amados, que não é errado
nós sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Não é esta a questão. Não é assim. O apóstolo Paulo diz que nós devemos trazer por amor ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Mas é uma questão de amor. Eu amo ao Todo-Poderoso, meu coração, que é de Deus, movido pelo Espírito Santo, sou impulsionado pelo Espírito Santo a ofertar na obra, a dizimar na obra, porque eu sei da necessidade da igreja. É diferente. Estou dizimando, agora vou receber minha bênção. Olha, Deus, eu dizimei e eu quero receber minha bênção. Hoje eu ouvi uma expressão, até o presbítero Rinaldo estava comigo. Eu conversando com uma pessoa, e eu considero essa pessoa bem-sucedida. Haja vista que eu o conheci nos dias da pobreza e hoje ele está relativamente muito bem. Ele afirmou: eu sou dizimista fiel. A minha prosperidade é em decorrência do dízimo. Eu sou fiel nos dízimos. Ou seja, queridos, é o santo dízimo que faz o milagre acontecer na vida de muitos. Não é dessa forma. A minha fidelidade é no dízimo, na oferta, mas também na minha vida diária, uma vida de santidade. E quando eu sou fiel ao Senhor, quando eu vivo Deus, o Senhor vai me fazer prosperar, porque é promessa dele na palavra. Mas eu não posso dedicar essa honra, essa glória à questão de ser ou não dizimista. É Deus que faz. É o amor ao Senhor acima de todas as coisas. É o amor a Deus que leva-nos a sermos dizimistas, ofertantes na obra do Senhor. Mas, quando há amor, irmãos, não há limites. Quando há amor no coração do povo de Deus, não há limites. Não há limites para o número de cultos, porque 3 cultos por semana seria pouco. Não há limites em pregar o Evangelho. Como o apóstolo Paulo viajava milhares de quilômetros para falar do amor de Cristo. Essa igreja está na Europa, a igreja de Filipos está na Europa. Foi plantada na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele saiu lá de Jerusalém e foi até a Europa. Olha a distância. Nós teremos prazer em fazer sempre mais. E nessa questão de dízimos e ofertas, nós não vamos amarrar naqueles limites, porque vamos dar com prazer aquilo que Deus tem nos dado. É retornar ao Senhor as bênçãos que Ele tem dado-me, em decorrência da minha fidelidade, da minha vida aos pés do Mestre. É um pouco diferente. Amém? E nós cremos dessa forma e é assim que nós ensinamos na igreja. Mas é preciso muito cuidado, porque muitas vezes o peso está sobre dízimos e ofertas, quando o peso deveria estar sobre Jesus. Haja vista que é Jesus que faz todas as coisas. É Jesus que é o nosso mestre, é Jesus que nos abençoa, é Jesus que permitiu-se ficar pregado numa cruz porque me amou primeiro. Jesus é o nosso Senhor. Amém, amados? As marcas do mestre verdadeiro, ele tem coragem de afirmar: sede meus imitadores, porque eu imito a Jesus, eu vivo Jesus. Meus atos, palavras, minha natureza, meus caminhos, em todas as coisas, Jesus está presente. As marcas dos falsos mestres, estes são inimigos da cruz, não amam o Senhor, não querem saber do Senhor. O fim destes é a perdição, vive no pecado, a consequência do pecado é o afastamento de Deus, e quando a pessoa está afastada de Deus, está perdido, está condenado ao inferno. O Deus deles é o ventre, fazem tudo para a sua autossatisfação. A ambição, o desejo de querer sempre receber. E aqueles que são falsos mestres, aproveita o desejo das pessoas, a ambição das pessoas, e ensinam aquilo que eles querem ouvir. E o erro torna-se uma realidade, e essas pessoas perdem de vista a Cristo Jesus. Irmãos, observemos a palavra. Vivamos a palavra do Senhor. Coloquemos a palavra de Deus em prática na nossa existência. Permitamos que o Espírito Santo seja o nosso guia, aquele que nos dirige. Em todas as coisas, busque a paz do Senhor. Busque a paz, ou seja, o ok de Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém, queridos?
Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Quero clamar, Santo Deus, que ela venha e fique gravada nos nossos corações, para que haja um aprendizado, para que haja um crescimento, Senhor, para que haja discernimento na vida das pessoas, para que escolham como melhor te servir, como melhor estar na tua presença. Ó Deus, abençoe a esses que estão aqui presentes, aqueles que hão de ouvir esta palavra. Ó Deus, abençoa-os, para que seja uma palavra de despertamento nesses corações. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem número 798.